No vídeo de hoje eu vou ensinar para você esse ponto fantasia. Ele é feito só com ponto baixo e veja que eu fiz aqui algumas combinações de cores já para inspirar você no seu próximo trabalho. Esse ponto é bem fácil, ele é feito só com ponto baixo, mas eu vou ensinar para você como deixar essa lateral perfeita, como fazer a troca de cor sem precisar dar nó e fica seguro. Super fácil, sem precisar ficar fazendo nó, sem precisar agulha de tapeceiro para ficar conduzindo os fios. Só a ponta inicial do trabalho que eu utilizo a agulha de tapeceiro para deixar assim perfeito também. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho embaixo para avaliar se você gostou ou não do vídeo. E se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar posicionando o fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou buscar o fio, passar dentro da laçada para formar a primeira corrente sem fazer nó. Agora eu vou adicionar de 3 em 3 correntes. 1, 2, 3. Novamente, 1, 2, 3. Vou adicionar de 3 em 3 até completar o comprimento ou a largura que eu preciso para o trabalho. Esse ponto é feito em múltiplo de 3 mais 1, então após a primeira corrente é só adicionar de 3 em 3 até formar o comprimento que você precisa. Na amostra eu vou fazer um total de 28 correntes, ou seja, 3 vezes 9, 27, com mais uma, 28 correntes. Completei um total de 28 correntes, mas como eu disse, é só acrescentar de 3 em 3 correntes até formar o comprimento que você precisa. Vou voltar na segunda corrente, sem contar essa laçada da agulha, pulo uma corrente, volto na segunda corrente e vou fazer ponto baixo. Você pode fazer pegando o fio assim na parte de cima ou pegando o fiozinho no avesso, assim olha, no avesso da corrente, pegando somente o fio no avesso, na frente ficam esses dois fios. Então vou fazer ponto baixo. Fiz o ponto baixo na segunda corrente. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular uma corrente e vou fazer ponto baixo nas outras duas. Então, olha, pulo uma corrente, vou na próxima, pegando somente o fiozinho do avesso, se for mais fácil pegar os dois fios da frente, assim, olha. E faço ponto baixo, vou no próximo ponto e faço ponto baixo também. Uma corrente de espaço, pulo uma corrente e faço 2 pontos baixos nas próximas correntes. Se você encontrar dificuldade para fazer assim pegando o fio do avesso, pode fazer pegando a argolinha de cima, viu, das correntes. Eu vou fazer uma aqui, um exemplo, olha, eu vou fazer uma corrente, vou pular uma de espaço, vou na próxima, pode fazer assim pegando o fio de cima na corrente aqui que dá certo também. É porque fazendo desse jeito aqui, olha, ele fica exatamente igual à parte de baixo aqui do trabalho, igual à parte de cima. Eu vou continuar fazendo, pegando só o fiozinho do avesso, sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, pulo uma corrente, faço 2 pontos baixos até o final do cordão. Se você fez tudo correto no cordão inicial e fez aqui os pontos pulando uma corrente, fazendo uma corrente de espaço conjunto com 2 pontos, no final do cordão, independente do comprimento, vai acontecer o seguinte: faço uma corrente, pulo uma corrente de base, chego no último ponto fazendo um ponto baixo. Então vou pegar aqui a argolinha de cima mesmo para facilitar e fazer só um ponto baixo. No início eu fiz também, olha, um ponto baixo, depois uma corrente e comecei a fazer conjuntos com 2 pontos. Então no final fica exatamente igual o início. Se o seu não der certo assim, o importante é que termine fazendo só um ponto baixo igual ao início. Se sobrarem correntes, é só desmanchar as correntes e continuar o trabalho. Para começar a segunda carreira, eu vou fazer uma corrente de espaço. Veja que antes de virar o trabalho eu já faço uma corrente, vou trazer o fio para frente, virar o trabalho e vou voltar no mesmo ponto, no último ponto que eu fiz sozinho, vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo. Essa corrente só serve para deixar a lateral perfeita, tá? Logo à frente nós temos uma corrente de espaço. Onde temos uma corrente, vou fazer 2 pontos baixos. Então vou introduzir a agulha, buscar o fio e depois passar nas 2 laçadas. Vou novamente no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente. Veja que eu pulo os 2 pontos baixos,
vou no espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. Uma corrente de espaço e vou trabalhar somente nos espaços de uma corrente. Aqui não tem segredo, é só seguir assim até o final. Esse ponto é super fácil, então eu vou concentrar em ensinar para você a lateral para ficar perfeita na hora de virar, de trocar as cores. Então eu vou seguir fazendo esses pontos assim até o final da carreira, para mostrar para você como finaliza e começa a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, vou fazer uma corrente de espaço, vou no último espaço de uma corrente e vou fazer 2 pontos baixos. E no final só tenho um ponto baixo, então sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer ponto baixo pegando, olha, logo acima dessa laçada, vou introduzir a agulha, pegando os 2 fios que ficam aqui na lateral, formando o último ponto baixo, e vou fazer ponto baixo em cima dele também. Então na segunda carreira nós temos aqui uma sequência com 3 pontos baixos. Aqui no início também, olha, após virar eu fiz um ponto baixo e em seguida fiz 2 pontos baixos no espaço de uma corrente. Assim eu finalizo a segunda carreira. Todas as próximas carreiras são exatamente iguais, então para ficar correta a lateral só precisa prestar atenção no final aqui da carreira e no início de cada uma delas. Então assim que eu finalizo a carreira, não viro o trabalho, vou fazer uma corrente de espaço, agora sim, trazendo o fio para frente, vou virar o trabalho, posicionar no dedo e começo sempre no primeiro ponto, independente da quantidade que tem aqui na carreira anterior. Então volto no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Logo à frente nós temos 2 pontos baixos, então na direção dos pontos baixos eu faço uma corrente de espaço. E vou continuar trabalhando somente na corrente de espaço que nós temos na carreira anterior. Veja que eu vou introduzir a agulha no espaço de uma corrente e vou fazer 2 pontos baixos. Super fácil, né? Essa dica de fazer uma corrente antes de virar o trabalho, fazer um ponto baixo no primeiro ponto, deixa a lateral perfeita. E só isso aqui já vale um like, né? Então aqui embaixo, olha, tem 2 botões, você pode clicar se você gostou ou se não gostou. O importante é você ser sincero aí e avaliar o vídeo, tá? Aqui, olha, eu vou continuar fazendo uma corrente de espaço e trabalhando somente no espaço de uma corrente, fazendo um ponto baixo, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto. É só repetição, uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. Já estou chegando no final da terceira carreira, veja que eu fiz 2 pontos baixos no espaço de uma corrente e no final de cada carreira ímpar, essa aqui é a terceira carreira, nós temos uma sequência com 3 pontos baixos. Então vou fazer uma corrente de espaço, vou pular 2 pontos, vou no último, fica sempre acima dessa laçada que fica na lateral, vou introduzir a agulha pegando os 2 fios aqui, olha, que ficam em cima do último ponto baixo e vou fazer ponto baixo em cima dele também. Vou começar a próxima carreira e vou aproveitar para lembrar você como é que faz para deixar a lateral perfeita, não deixar o seu trabalho torto. Veja que eu vou fazer uma corrente antes de virar o trabalho, agora sim vou virar o trabalho e fazer ponto baixo no primeiro ponto. Isso aqui deixa a lateral perfeita, não vai ter problema aí de errar a quantidade de pontos também. Sempre temos um ponto baixo em cima do último ponto que foi feito na carreira anterior. Logo à frente nós temos uma corrente de espaço, olha, veja que nós não temos pontos baixos, então após esse primeiro ponto eu não vou fazer corrente de espaço, vou simplesmente fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço de uma corrente. Temos aqui, olha, uma sequência com 3 pontos baixos. Uma corrente de espaço e vou começar a repetir, fazer 2 pontos baixos no espaço de uma corrente. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo 2 pontos, vou no espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. E vou seguir repetindo assim por quantas carreiras for necessário. Não sei se você vai fazer um tapete, um chale, um cachecol. Conta aí nos comentários que peça você vai fazer, quais as cores você vai escolher para fazer a composição do seu trabalho, se você vai fazer com uma cor só. Eu espero o seu comentário, tá? Eu vou seguir fazendo as carreiras sempre do mesmo jeito, até atingir aqui algumas carreiras, 7, 8 carreiras, para mostrar para você como fazer a troca de cor sem precisar fazer nó. É super fácil, muito interessante, então não sai daí porque é mais uma dica bem valiosa aqui do blog do crochê. Já estou completando mais uma carreira e veja que eu estou só repetindo, olha, 2 pontos baixos no espaço de uma corrente. Eu estou chegando no final de uma carreira que vem na direção
dessa ponta de fio inicial, então é uma carreira perfeita para fazer a troca de cor sem deixar aparecendo. Veja aqui, nós temos uma sequência com 3 pontos baixos aqui no final. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer o ponto baixo completo. Nesse modo de troca, eu não preciso me preocupar em fazer o ponto baixo antes de finalizar. Então faço o último ponto baixo e agora eu vou medir para deixar esse cordão inicial um pouco maior do que a largura do trabalho. E aqui eu posso cortar. Veja que eu finalizei aqui o último ponto baixo, então eu vou puxar essa laçada completa, deixando assim, olha, o final do último ponto baixo com a laçada passando no último ponto. Veja que eu tenho então o último ponto baixo sem fazer arremate. Essa ponta de fio só está saindo, olha, no alto do último ponto baixo. E eu vou introduzir a agulha do mesmo jeito, no mesmo lugar que eu saí aqui com esse último fio, como se eu não tivesse terminado o último ponto baixo, deixando então as duas laçadas na agulha. Assim, olha. Agora eu vou pegar a próxima cor e vou medir também, deixando um pouco maior do que a largura do trabalho. Assim eu posso fazer o arremate sem precisar fazer nó. E vou posicionar no dedo. Agora eu vou buscar esse fio com a nova cor, formando uma laçada. Mas para formar a corrente, antes de completar a corrente, eu vou pegar a ponta de fio que eu vou deixar sobrando e vou passar nessa laçada. Assim, olha. Vou voltar a agulha para a mesma laçada e agora eu vou fazer uma corrente com o fio que vem do novelo, assim, olha. Veja que os dois fios ficam saindo na direção do trabalho e isso vai facilitar o arremate. Essa corrente é a corrente que eu faço para virar, para deixar essa lateral correta. Então agora é só virar o trabalho, trazendo esse fio para frente. Vou voltar no último ponto baixo e vou fazer ponto baixo aqui também. Agora é só ajustar esses fios para deixar essa lateral perfeita. Eu vou puxar a ponta de fio amarela e a cinza também, deixando a lateral perfeita. E agora eu vou continuar, olha, veja que logo à frente eu tenho uma corrente de espaço, eu vou fazer ponto baixo escondendo essas duas pontas de fio. E eu vou seguir conduzindo essas pontas de fio até o final da carreira. Vou fazer 2 pontos baixos, uma corrente de espaço, veja que eu continuo escondendo as pontas de fio. Vou pular 2 pontos, vou no espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, vou no espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. Vou seguir assim até o final da carreira. Uma corrente e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Já estou chegando no final da carreira. Aqui, olha, no final eu vou fazer 2 pontos baixos no espaço de uma corrente e ponto baixo na direção do último ponto e eu continuo conduzindo essas pontas de fio. E no final aqui eu posso cortar as pontas de fio, que a troca de cor fica perfeita e segura também. Mas antes de cortar, eu vou puxar essas pontas de fio para ajustar, para não ficar sobrando fio. Agora eu posso cortar. Aqui, olha, só cuidado para não cortar a ponta de fio que vem do novelo, então vou até virar desse jeito, para cortar as pontinhas de fio. Ele fica seguro, porque não tem como soltar todo esse fio aqui de dentro da condução de fio. Se mesmo assim, se soltar, aqui, olha, nós passamos o fio dentro da laçada, então não vai soltar também. E se mesmo assim soltar, é sinal que o trabalho já está bem velhinho e é hora de você fazer um novo trabalho. Agora eu vou continuar com a próxima carreira. Começo fazendo uma corrente de espaço, vou virar o trabalho, vou fazer ponto baixo na direção do último ponto. Logo à frente nós temos 2 pontos baixos, então vou fazer uma corrente de espaço. E agora vem o truque para esconder totalmente essa troca. Ele já está escondido nos pontos baixos, né? Então nessa próxima carreira eu pego abaixo dos 2 fios, veja que nós temos aqui, olha, o fio que foi conduzido aqui dentro desse espaço. Então quando for fazer os pontos baixos no espaço de uma corrente, pegue logo abaixo desses pontos e assim eles ficam escondidos também com essa próxima carreira. Agora não tem nem perigo de soltar, né? Vou fazer uma corrente de espaço, vou fazer ponto baixo, olha, 2 pontos no próximo espaço de uma corrente, prendendo esse fio nesse espaço também. Então, se ele soltar desses pontos, está preso nesse, se soltar desse, está preso nesse, não vai ficar aparecendo as pontas de fio. Independente do comprimento ou da largura do trabalho, os pontos são sempre do mesmo jeito. Ponto baixo, né? 2 pontos baixos aqui no espaço de uma corrente.
até formar o comprimento ou largura do trabalho que você precisa. Mas para ficar um visual bacana, vou fazer mais algumas carreiras para você ver o resultado. Já estou finalizando mais uma carreira. Veja que eu estou só repetindo, são 2 pontos baixos no espaço de uma corrente e no final sempre tem um ponto baixo, tanto no início quanto no final de cada carreira. Essa lateral fica perfeita e os pontos ficam muito bonitos assim entrelaçados, a troca fica perfeita sem precisar fazer nó. Agora eu vou ensinar para você como fazer o arremate da ponta de fio inicial. Assim, se você vai fazer um cachecol, uma manta, um tapete, você já consegue fazer esse arremate do início também sem precisar fazer nó. Veja que eu coloquei o fio na agulha, essa aqui é uma agulha de tapeceiro número 14, e para o canto ficar perfeito, aqui olha, veja que eu vou na laçada da carreira de cima, tanto faz de baixo para cima ou de cima para baixo, vou pegar o fio, vou passar todo ele e vou passar na última corrente aqui, novamente saindo no avesso da peça, só para formar a laçada aqui, olha, deixar esse canto perfeito igual o outro canto aqui do trabalho também. Agora, vou virar a peça, vou costurar esse fio, escondendo ele nos acúmulos de pontos, só escondendo, costurando desse jeito, olha. Nesse canto aqui não puxe o fio totalmente, para não repuxar o canto e arredondar, para deixar ele assim. Agora é só continuar escondendo o fio o máximo que você puder, em cima dos pontos é só costurar ele, quando chegar no acúmulo de pontos, passa dentro de todos os pontos. Costura aqui no alto dos pontos. E depois passa no acúmulo de pontos novamente. Só esconder o máximo possível, depois cortar as sobras. Finalizei o arremate e veja que eu fiz o arremate também nas outras peças, sempre do mesmo jeito. Fiz várias combinações de cores aqui para inspirar, você inclusive pode juntar mais de um desses quadradinhos aqui para inspirar aí na combinação de cores. Então conta aí nos comentários qual a peça você vai fazer, qual a combinação de cores você escolheu para fazer a sua peça. Eu espero você então no próximo vídeo, um forte abraço!